Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like aqui no vídeo e também sua avaliação aqui nos comentários, que é muito importante para a gente saber a qualidade, para saber se vocês estão gostando do conteúdo. Se você acompanhou o último vídeo sobre doença falciforme aqui, eu falei sobre a diária, rotina de paciente do mês de janeiro de 2022. Aquela rotina de alguns especialistas, porque muitas pessoas acham que a gente tem anemia, né? E a gente só vai no hematologista. Mas infelizmente a doença falciforme ela é sistêmica, então a gente precisa de praticamente todos os especialistas possíveis. Então eu fiz essa rotina e mês a mês eu pretendo fazer também, porque fica meio que escondida essa luta nossa, são muitos especialistas, às vezes os problemas vão se amontoando porque não dá tempo de ir em tanto médico, são tantos exames, tantos preparos, e isso traz para o paciente realmente um cansaço físico e emocional, e a gente precisa tirar um pouco isso, precisa saber o equilíbrio entre viver feliz e também não viver tão preocupada, mas também ter o tratamento em controle ali, assim, é um equilíbrio difícil que a gente precisa de apoio dos amigos, dos familiares, das pessoas que estão ao nosso redor e da gente mesmo para conseguir seguir. E hoje eu vou falar de um exame que eu fiz, que eu não dei muitos detalhes lá porque era bem complicado falar, ele é longo, e eu quero trazer aqui justamente para compartilhar minha experiência, que foi a colonoscopia. É um exame bem, assim, de preparo, né, um preparo bem agressivo e para mim não foi nada legal. Assim, eu já cheguei para fazer o exame bem mal, porque o preparo ele começa praticamente 3 dias antes. Primeiro eu vou fazer um relato, né, sobre como foi comigo. Então, 3 dias antes, praticamente, você já tem que começar uma dieta bem mais leve. Eu não vou entrar em detalhes também, porque se você for fazer, o médico vai passar para você o preparo, porque cada laboratório, cada médico tem o seu preparo. Tem alguns que são mais rígidos e outros que são... Eu notei que tem uma diferença entre eles, sabe? E o meu eu vi que é muito rígido. Isso porque eu perguntei pro médico antes, eu tenho doença falciforme, como que a gente vai fazer? E ele passou para mim o mesmo preparo, e eu acho, assim, que não foi muito adequado fazer isso. Porque assim, 2 dias antes a gente já começa a tomar os laxantes, que eles são comprimidos, e você já começa a ter uma dieta, vamos dizer, mista, tanto pastosa, e assim, você não pode comer nada muito agressivo, muito pesado, porque justamente a gente precisa limpar o intestino para que o médico consiga ver tudo ali, né? Ele precisa entra pelo reto e vai até o intestino. Ele sobe, né, pelo intestino grosso, e eu não vou saber detalhes muito técnicos, mas eu sei que ele vai bem longe com essa câmera, é uma câmera, ele injeta ar lá dentro do nosso intestino, então depois do exame você também pode passar um pouco mal com esse gás lá dentro, e ele vai ver todo, se tem lesões, se tem alguns pólipos, se tem algum machucado, até no exame, se precisar de biópsia, ele vai fazer, muitas coisas ele pode fazer para ajudar, caso ele encontre alguma coisa no intestino, né? Mas sobre o preparo, aí o dia anterior é bem mais agressivo, porque você vai tomar laxantes líquidos, que é o tal do manitol. É bem ruinzinho, assim, ele é muito doce, então acaba se tornando muito enjoativo. E você vai tomar esse manitol com limão, eu aconselho, porque eles também falam com laranja, mas com laranja também é doce, então vai ficar mais doce ainda. Muito líquido, muita água de coco. E para a doença falciforme, uma das coisas mais perigosas para nós é a desidratação. Porque quando você perde líquido, o nosso sangue também vai ficar mais viscoso, a gente pode ter crise. Então a desidratação é algo muito perigoso para a gente. E esse preparo você faz em casa. Então, um conselho que eu tenho aqui, para quem tem doença falciforme, caso eu precise fazer esse exame novamente, eu espero que não, eu vou pedir para fazer pelo menos esse preparo anterior no hospital. Porque é mais seguro. Eu achei bem mais seguro se fosse feito no hospital. Porque eu fiz o exame de manhã no dia seguinte, então no dia anterior, a partir das 10, eu já não podia nem beber água. Das 10 não, da meia-noite. Até 10 da manhã, mais de 12 horas. Então a desidratação é muito grande, porque você está perdendo o líquido, né? O intestino ele precisa ser... Você vai ter uma diarreia bem grande, assim, vai limpar bem esse intestino, e você não vai ingerir água. Isso para quem não tem doença falciforme é ok, e ainda assim pode ter alguma complicação. Até se você teve, comenta aqui comigo, você pode ter mais fraqueza, mas para nós que temos doença falciforme é mais agressivo, né? Enfim,
Eu cheguei pra fazer o exame e já tava bem debilitada, bem fraquinha, assim. E eu gostei que chegou no hospital, eles já colocaram no soro, isso é importante pra reidratar e tudo mais. E o exame em si é muito tranquilo, porque a hora que você entra na sala, já te colocam, né, o oxigênio, aquele gazinho pra você já relaxar, então você dorme, não vê nada do exame, não sente dor nenhuma, é super tranquilo, não tenham medo, né? Esse exame, eu não passei mal do exame em si, foi só o preparo mesmo. E também eles te dão anestesia, alguns remédios ali, né? E é feito, né, no hospital, eu aconselho muito a vocês, porque tem exames assim que são feitos só em clínicas, mas o importante é que seja feito no hospital, porque pode ter alguma complicação depois. E depois do exame você precisa ficar em observação. E eu acredito que eles me liberaram antes da hora, assim, foi muito rápido, me liberaram e tal. E como você tá ainda com o efeito da sedação, você não consegue lembrar das coisas que aconteceram. Mas a hora que eu tava indo embora, no caminho já, indo pro restaurante que eu já ia almoçar, porque eu tava em jejum, eu comecei a passar muito mal. Comecei a tremer muito, comecei a aquecer, assim, a minha temperatura subiu demais e meu esposo voltou comigo pro hospital. E a gente chegou lá e eu fiquei muito assustada, porque a temperatura já estava em 39, isso foi questão de 10 minutos, foi muito rápido. Então, eu vomitei no hospital, passei mal, minha temperatura subiu a 39, eu tremia demais e suspeitaram de infecção, né? Então, para vocês verem como é agressivo o exame, é muito agressivo, principalmente pra gente que tem doença falciforme. Eu não quero assustar ninguém com esse vídeo, é só um relato e também alertar vocês, principalmente alguém que tenha doença de base ou doença falciforme, que fale com o seu médico, eu devia ter sido mais enfática com o médico, né, que o preparo tem que ser mais tranquilo, ou precisa sim internar um dia anterior, porque a gente precisa de um controle maior dessa hidratação, ou no pós-exame precisa ficar mais em observação, eles me liberaram, eu acredito que eles erraram nesse sentido, porque eu precisei voltar para o hospital e não deu nem 10 minutos que eles tinham me liberado, eu comecei a passar mal. Então aí precisou de tudo aquilo no pronto-socorro, fazer raio-x do pulmão, fazer vários exames de sangue para ver se estava tudo bem. E graças a Deus estava tudo bem. Então com certeza foi a questão ali do exame mesmo. A minha gastro depois falou que pode ter sido uma bacteremia, alguma coisa assim. Gente, se eu errei o nome eu vou escrever aqui. Até fui pegar o nome do exame da questão, realmente é bacteremia pós-exame. Pode ter sido isso, ou pode ter sido da própria desidratação. Na verdade, não me deram uma resposta 100% do que foi. E assim, quem fica preocupado somos nós, né? E os familiares, meu marido também ficou muito apreensivo, porque eu passei muito mal. A tremedeira, a febre, o vômito, assim, a sensação de desmaio, assim, uma sensação de perder a consciência mesmo pela temperatura ter subido muito rápido. Então, por favor, tomem cuidado, falem. Eu não falei com o hematologista antes, devia ter falado. Precisa de um preparo mais cuidadoso, às vezes até dessa internação, e também de um pós-exame mais cauteloso, aguardar ali, às vezes até, não sei, alimentar o paciente antes dele sair, dar uma água para ele para ver se ele não vomita. Não fizeram nada disso comigo, só me soltaram. Então, a hora que eu bebi água, já passei mal também, já vomitei, e assim, como tava com o estômago, até isso também. Como assim, tava 2 dias sem comer praticamente, o estômago tava só com aquele líquido da bile, então como eu vomitei, aí quando eu voltei para casa, minha língua, minha garganta também toda estava ferida por conta desse líquido, do vômito. Então é muito desagradável, mas por favor, não deixem de fazer o exame, aconteceu comigo, mas só de um alerta que a gente precisa falar com os médicos para que o preparo seja mais cuidadoso, porque o exame em si foi tranquilo. Não vi nada, não senti nada, mas o preparo em si deixou realmente bem debilitada. E assim, eu ainda tive, vamos dizer, sorte, porque essa hora que eu tava passando mal e fui pro hospital e tudo mais, eu senti muita dormência nas mãos. Minha mão inteira adormeceu. E pra quem entende disso, né, quem tem doença falciforme aqui, se você sente um pouquinho de dormência, às vezes no dedo, já veio uma dor super forte e aquela crise muito forte. Eu senti na mão inteira e aquilo na minha cabeça veio assim, pronto, agora vai vir uma crise que eu não vou dar conta. E graças a Deus também eu não desenvolvi essa crise, só que só pra vocês verem como é perigoso, assim, foi vários sintomas muito graves, que a gente precisa ter cautela e eu precisei de passar por tudo isso para aprender e trazer essa experiência aqui para vocês. Por isso que eu espero que vocês não passem por isso, caso precisem fazer o exame, tá bom? Só uma troca de experiências, de informação e tudo mais. E assim, a gente sempre fica mais alarmado do que o médico. Às vezes o médico não dá essa relevância toda, né? Até
acha que você está exagerando, acha que isso é uma alteração comum. Realmente, esse exame ele pode dar esses um mal-estar e tudo mais. Só que para quem tem uma doença crônica, é tudo mais delicado, é tudo mais preocupante. Se a gente não se preocupar, quem vai se preocupar com a gente, né? Então esse vídeo praticamente foi de alerta, mas por favor não deixem de fazer o exame por ele, tá bom? E caso eu não tenha esclarecido a dúvida de vocês, eu tenha ficado um pouco confuso, deixa aqui nos comentários que eu posso esclarecer vocês ou até trazer mais vídeos sobre isso, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.